Marcelo Kowalski. Marcelo, eu queria que você contasse para o blog Memória Esportiva de Santa Catarina qual foi a sua experiência, como foi a sua experiência no futsal e no esporte de modo geral. Bom, eu comecei no futebol de salão muito cedo, né? Com 15 anos de idade, eu já jogava a categoria adulto em Florianópolis. Tive o prazer de ser artilheiro do campeonato adulto municipal. Em 1974 fui campeão pela primeira vez dos Jogos Abertos. Joguei em todas as seleções catarinenses, desde juvenil, infantil, juvenil e adulto. E depois tive uma certa experiência no futebol profissional, treinando no Figueirense. A partir daí, como não me adaptei, voltei para o futebol do salão. Tive um convite grande e muito importante na minha vida, que foi jogar nas categorias inferiores do Flamengo. Mas como não sentia aquele ambiente do futebol profissional, um grande ambiente para mim realizar os meus sonhos, eu retornei ao futebol de salão e depois dei sequência à minha carreira no futebol de salão. E a partir daí joguei muitos campeonatos, tive a felicidade de sempre ser artilheiro, né? E evidentemente nunca fazendo nada sozinho, era uma equipe que ajudava a gente, mas foi muito legal a minha passagem no futebol de salão. E quais foram os times principais que você passou? Em Lages, Florianópolis? Bom, eu iniciei a minha vida no futebol de salão, estudava no Colégio Catarinense, joguei no colegial. Depois do colegial eu fui jogar no BESC, porque lá também fui trabalhar e fiz a minha carreira profissional no Banco do Estado de Santa Catarina. E depois, já no final de carreira, joguei no Clube 12 de Agosto. Esses foram, assim, basicamente as três equipes que marcaram muito a minha trajetória no futebol de salão. Qual foi a posição? Qual era a posição que você jogava? Eu era ala direita, né? Antigamente nós tínhamos, era o central, o ala direita, o ala esquerda e o pivô. Eu sou do tempo antigo do futebol de salão, da bola pesada, né? Que era um outro tipo de futebol de salão, muito diferente do que se faz no futsal hoje em dia. Marcelo, você era um atleta muito dedicado, disseram que você treinava muito, se empenhava muito na profissão, não é verdade? Conta essa experiência pra gente. Como eu sou na minha vida profissional, né? Eu penso que você só chega a algum lugar com muita dedicação. Eu tinha, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tinha grandes dificuldades de chutar com a perna esquerda. Então eu pegava na época aquelas bolas de medicine ball, que hoje ainda existem, mas são pouco utilizadas, e ficava chutando na parede lá do Colégio Catarinense durante meia hora, 40 minutos com a perna esquerda, para ter a mesma força que eu tinha na perna esquerda, na perna direita também. E o que eu fazia também? Acabavam os treinos, eu botava uma camisa no meio da quadra para chutar a bola, para que ela passasse em curva pela camisa em direção ao gol. Então eu tive muita dedicação, eu tinha algumas dificuldades técnicas, mas em função da dedicação que eu tinha, era muito bem preparado fisicamente, em função de algumas dificuldades, eu quero te dizer que eu me dediquei um pouco mais do que as pessoas faziam naturalmente. Eu saía pouco de casa, né? Eu tinha o meu foco, era jogar futebol de salão, então tudo isso ajudou que eu me tornasse um bom atleta, né? Um atleta, um astro ou um craque, eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu me sentia um bom atleta. E você também jogou contra o governador Raimundo Colombo, que era um goleiro. Qual essa experiência do jogador Raimundo Colombo em quadro? Como é que era esses encontros? O governador, ele jogava no Hélio Moritz de Lages, e nós tivemos alguns encontros, né, jogando futebol de salão um contra o outro. Foram experiências vivenciadas. Antigamente era muito difícil o futebol de salão de Florianópolis jogar contra o futebol de salão de Lages. O Hélio Moritz era uma equipe fortíssima, né, mas nós também tínhamos uma equipe muito forte, a equipe de Lages. Mas sempre tivemos uma relação bem cordial, e hoje isso floresce na nossa relação de amizade que nós temos hoje em dia. Chegou a fazer algum gol nele? Olha, para ter sincero, eu não me lembro. Não me lembro porque não foram assim tantas oportunidades que nós jogamos contra. Nós jogamos muito contra o Hélio Moritz,
né? O Raimundo, o governador, nem todas as vezes ele era o titular da equipe do Moritz também, mas nós nos defrontamos algumas vezes, perdemos, ganhamos, né? A gente também, não sei com detalhes quantos gols eu fiz, mas devo ter feito alguns, sim. E Marcelo, me diga uma coisa, como é que você parou de jogar futebol? Teve alguma contusão séria? Como foi esse processo de você resolver encerrar a carreira? Chegou num momento da minha vida que eu tive que fazer uma opção, né? Eu tive uma torção do joelho na final de um campeonato estadual e não dava volta. Todas as vezes que eu jogava, eu tinha que fazer uma punção no joelho, eu tinha que retirar aquele líquido que criava, eu tinha que fazer uma opção também entre trabalhar no banco e jogar futebol de salão, porque nós vivemos um período, naquela época, um período muito difícil, assim. Tínhamos poucas quadras para disputar os nossos campeonatos. Nós, por exemplo, para você ter uma ideia, nós tínhamos que esperar o colegial, né, que era o dono lá no Colégio Catarinense, o dono da quadra, acabar o seu treino meia-noite, para nós do BESC começarmos o treino à meia-noite. Então nós treinávamos da meia-noite às 2 da manhã até chegar em casa, dormir, e para que no outro dia tivesse que voltar a trabalhar às 8 horas da manhã. Então foi um momento bem difícil e nesse momento a gente teve que fazer uma opção. Eu optei por continuar o meu trabalho profissional. E daí, gradativamente, fui deixando o futebol de salão. E em deixando o futebol de salão, começou a faltar preparo físico, enfim, e eu sempre gostava de estar na minha plenitude da forma física, por isso que eu deixei, né, de jogar futebol de salão. E na sua vida profissional, eu sei que tiveram muitos momentos memoráveis, momentos de muita tensão em quadra. Você lembra de algum fato importante assim, que você vivenciou dentro de quadra? Aquele gol no último minuto, aquele gol que você perdeu que poderia dar um título. Conta pra gente uma experiência assim. Eu tenho dois fatos assim que são muito vivos na minha memória. Uma, numa semifinal em Lages, que nós jogávamos pelo BESC, e nós tivemos que jogar contra o Hélio Moritz em Lages, na quadra do Cacitiro, e nós jogávamos pelo empate e o Cacitiro tinha que ganhar o jogo. Isso pelo estadual? Isso pelo campeonato estadual. E no final de semana anterior, eu não participei, tinha tido uma briga entre o Hélio Moritz e o BESC. Para você ter uma ideia, nós chegamos em Lages, para nós sairmos do ônibus, o então deputado Ivan Ranzolin teve que nos conduzir para dentro do hotel, para o Grande Hotel. Nós fomos antigamente o estadual era jogado entre as 4 equipes, nós fomos no sábado à noite jogar contra a equipe de Chapecó, perdemos, então a nossa obrigação do empate com o Hélio Moritz era muito forte. Né? Os dois atletas nossos que tinham jogado em Florianópolis, tinham brigado, nem foram para o ginásio. A imprensa falava com muita veemência que o BESC não iria participar do jogo. Mas naquela oportunidade, no Grande Hotel Lages onde nós estava o então governador Antônio Carlos Conde Reis também no mesmo hotel. E o que aconteceu? Para nós entrarmos na quadra, nós tínhamos em cada canto, cada escanteio das quadras, nós tínhamos um policiamento. As quadras não tinha o alambrado, era só com rede. Você, para bater um lateral, a torcida te puxava pela camisa, enfim, foi um momento muito tenso mesmo, mas graças a Deus conseguimos empatar e nos classificamos. Mas foi um momento bem diferente do que normalmente ocorre, né? E outra situação foi... Esse jogo foi em que ano? Mais ou menos. Eu não consigo te... Década de 80? Por aí. Não, década de 80? Não, um pouco antes. Foi um pouco antes. E tivemos um outro momento também nos Jogos Abertos em Jaraguá do Sul. Essa foi uma partida memorável. Nós jogamos a equipe de Florianópolis jogando contra a equipe de Joaçaba, e o Joaçaba era um timaço, era o antigo RAT, né? E era que representava a Joaçaba. E nós fomos para o jogo e nós não éramos o favorito. Nós conseguimos fazer um gol, conseguimos fazer o segundo gol e em seguida nós tivemos um jogador expulso e um pênalti contra a gente. Mas naquela época não tinha assim, você fazia o gol e voltava atrás. Estava expulso, você tinha que ir até o final com 3 jogadores.
nós não tomamos o gol de pênalti, nós conseguimos, nosso goleiro Zé Antônio na época salvou o gol de pênalti, mas o Joaçaba era um time muito forte e começou a rodar a bola e conseguiu empatar o jogo. E quando faltava 1 minuto, eu acho que 1 minuto por aí, nós viemos num contra-ataque, a gente nem vinha num contra-ataque e eu consegui fazer o gol. Então ganhamos de 3-2. Foi assim jogador a menos. Com um jogador a menos, jogando o segundo tempo todo, só com os 3 jogadores, extenuados, porque estavam muito cansados, e foi um momento muito forte na minha carreira do futebol de salão, foi um momento marcante mesmo. Isso, assim, são 2 memórias muito vivas ainda na minha ideia como atleta. E aí depois teve uma fase da sua vida que você saiu da sua experiência de quadra como atleta e passou para a experiência administrativa, né, em Lages. Conta para nós como é que foi essa mudança das quadras para a gestão pública. Deixa eu te dizer, primeiro eu fiquei muitos anos no Banco do Estado de Santa Catarina trabalhando como funcionário lá. Lá eu tive a oportunidade de exercer muitas funções, inclusive de chefias, né? Eu fui chefe de departamento pessoal do BESC, fui chefe de serviços gerais, fui chefe da divisão de microfilmagem, fui assessor de diretor, fui chefe da assessoria de diretor de banco. Mas chegou num momento onde houve uma opção de mudança da minha família para a cidade de Lages que eu tive que optar ou ficaria em Florianópolis ou iria para Lages. E nessa mudança eu fui para Lages, né? Trabalhei aí na agência de Lages também durante algum tempo, mas quando tive a oportunidade de fazer o programa de demissão incentivada, eu saí do Banco do Estado de Santa Catarina. E na oportunidade, demorou-se aí uns 3, 4 meses, eu recebi o convite